Olá, eu sou Nil Palmeira, mentora de concurseiro com inteligência emocional. Hoje nós vamos, em raciocínio lógico, trabalhar a ideia de proporcionalidade. Na realidade, proporcionalidade não se refere a número, a numeral ou algarismo, como nós temos a fração. A fração você pega o inteiro e divide em várias partes. Cada pedaço, cada parte dele é uma fração. Na razão, você faz uma comparação entre medidas. Por exemplo, quilômetro por hora é a velocidade. A velocidade daquele veículo ocorre na razão de 80 quilômetros para cada hora. Isso é uma razão. Proporcionalidade é quando eu pego essas medidas e faço uma comparação entre elas. Então, a ideia de proporcionalidade é o princípio do raciocínio lógico de comparação. Na matemática, nós trabalhamos com o igual e dá origem à equação, o desigual ou diferente e dá origem à inequação, tanto no maior que como no menor que. E as múltiplas possibilidades que a matemática pode trabalhar com esse raciocínio. Mas proporcionalidade é eu pegar dois fenômenos, colocá-los no mesmo contexto, e aí a interpretação e a compreensão de texto ganha força, e nós vamos ver isso num outro momento com regra de 3, ele ganha força porque eu preciso trabalhar a comparação dessas medidas. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Quando eu tenho luz acesa e tempo de luz acesa e o valor da conta de luz, quanto maior for o tempo de luz acesa, maior será o valor da conta de luz. Quando eu tenho velocidade de percurso, por exemplo, eu estou indo para minha casa e gasto meia hora. Quando eu aumento a velocidade para o mesmo percurso, eu já não gasto meia hora, eu gasto 20 minutos, eu gasto 15 minutos, houve uma redução. Então, a proporcionalidade, ela trabalha com essa ideia. Aumentou um, aumentou o outro, diminuiu um, diminuiu o outro. Então, aí, a proporcionalidade pode ser classificada em dois grandes tipos. Em direta, quando um fenômeno atrelado a outro faz os dois aumentarem ou os dois diminuírem, ou inversa, quando eu aumento um e diminuo o outro. Na imensa maioria das vezes do raciocínio lógico, quando nós vamos trabalhar com proporcionalidade, nós precisamos nos ater ao comando do texto. Qual é a palavra e determina, qual é a palavra-chave que dá a ideia de aumentar um, aumentar outro, diminuir um, diminuir outro, ou aumentar um e aumentar o outro, diminuir um, diminuir o outro. Nós precisamos primeiro entender o texto para a partir daí desenvolvê-lo. À medida que nós vamos trabalhando com isso, dentro do raciocínio lógico, nós temos um conteúdo chamado quarta proporcional. A quarta proporcional, ela é vista em raciocínio lógico, trabalhando um raciocínio lógico qualitativo, com proposição, um valor lógico, um verdadeiro, um falso. Mas essa mesma construção de pensamento, esse mesmo padrão de raciocínio, vai para o conteúdo de matemática com o nome de regra de 3. Por conta disso, quarta proporcional e regra de 3, eles não caem em concurso, eles desabam de forma absurda, tanto em questões do raciocínio lógico, como em questões de matemática. Inclusive matemática financeira, nós podemos ver num outro momento. Vamos lá!
A ideia de proporcionalidade para a regra de 3 é que eu tenho uma estrutura de 4 termos que serão comparados. Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Dentro desse cenário, eu preciso entender que obrigatoriamente, o quarto termo eu preciso encontrar. E ele será chamado de termo X. Lembra que em proporcionalidade nós classificamos em direta e inversa? Pois é, dentro da percepção de direta e inversa, esse mesmo raciocínio da quarta proporcional vem para a regra de 3. Eu tenho uma regra de 3 direta quando nós já aprendemos isso. Aumentou um, aumentou o outro. Diminuiu um, diminuiu o outro. E nesse cenário, a estrutura que nós damos para o cálculo de regra de 3 é: o quarto termo eu quero encontrar. Agora, para encontrar o quarto termo, eu vou multiplicar o segundo pelo terceiro e dividir pelo primeiro. Ah, Nil, mas eu não gosto de fórmula, eu não suporto fórmula. Calma. Isso pode ser visto também dentro do próprio texto, sem essa necessidade de nós construirmos essa formulazinha aqui. Ela é utilizada para dar velocidade de cálculo ao concurseiro. É bem verdade, e aí nós vamos esbarrar em alguns problemas. No Sistema Internacional de Medidas, de quilômetro para metro, de litro para decilitro para decímetro cúbico, que são conteúdos que supostamente não caem no concurso, mas podem aparecer tanto aqui na ideia de regra de 3 quanto na ideia de quarta proporcional. Por isso que nós precisamos de uma visão ampla da matemática, até porque a ideia de juros é também uma quarta proporcional. Mas aí nós abrangemos para a matemática financeira. Tá, ok. E quando ela é inversa, como é que vai ficar? Bom, uma regra de 3, ela é tida como inversa quando nós temos uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Ou a outra diminuiu e a outra aumentou. Ah, detalhe. Observe que agora eu usei o termo grandeza. Por que grandeza? Porque eu estou trabalhando com proporcionalidade. Na proporcionalidade eu estou comparando. É maior, menor, mais feio, mais bonito, mais alegre, mais triste. Eu estou comparando. Na regra de 3 eu vou comparar medidas. E no raciocínio lógico, a ideia de medida, um número seguido de uma letrinha, é chamado de grandeza. Isso serve inclusive para conteúdos de física, se algum dia ou se você já está pensando em fazer algum Enem por aí. Então, se eu digo 20 km por hora, isso é uma grandeza. Se eu digo às 16 horas, isso é uma grandeza, é um número seguido de uma medida. Dentro dessa percepção, eu preciso, para a regra de 3, dentro dessa estrutura aqui, trabalhar com as mesmas grandezas, aqui e aqui. Primeiro, segundo, a mesma grandeza, terceiro e quarto, a mesma grandeza. Então, se aqui é quilômetro por hora, aqui é quilômetro por hora. Se aqui é litro, aqui é litro. Eu não posso botar quilômetro aqui e litro aqui. Eu preciso obrigatoriamente ter a mesma grandeza. A partir daí, isso aqui é chamado de regra de 3 simples. Ai, 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 ai. Vai me confundir? Não, não. É só entender, pelo menos para efeito de apresentação. A partir daí é só lista de exercício, interpretação de texto, trabalhar e trabalhar. Então vamos lá. Se eu quero achar uma regra de 3 inversa,
Aumentou um, diminuiu o outro. Vamos trabalhar o posicionamento? Ao invés de eu pegar o segundo e multiplicar pelo terceiro e dividir pelo primeiro, quarta proporcional é sempre constante. Agora eu vou multiplicar o primeiro pelo terceiro e dividir pelo segundo. O que é que acontece? Apenas o segundo termo e o primeiro sofrem modificação. Peraí. Então você está me dizendo, e a regra de 3, no geral, é uma conta de multiplicar e dividir? É. Uma não. Sucessivas contas de multiplicar e dividir. Agora, claro, dentro das diversas formas de representação numérica. Pode vir na forma decimal, pode vir na forma de grandezas, pode vir na forma de fração, pode vir na forma de horas. O texto é que vai nos dizer isso. Agora, nós temos uma vantagem nessa interpretação de texto. O fato de que nós vamos trabalhar dentro do cenário de que essa realidade não precisa tanto de gramática. É só interpretação e compreensão de texto. Ok. Acabou aí? Não. A regra de 3 ela pode ser composta. Por que uma regra de 3 pode ser composta? Porque ela é formada por vários elementos dentro dessa estrutura. Primeiro termo, segundo termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, primeiro termo, segundo termo, primeiro termo, segundo termo. Uau! E agora? A mesma atenção nós precisamos ter. Qual é a atenção que nós precisamos ter? O termo X, que é tomado como referência. A organização do pensamento. O que vai acontecer um primeiro, um segundo ou um terceiro termo a partir de um detalhe. Que detalhe é? Ó, esquece isso aqui, tá? Simples, tá vendo? Vou omitir agora. Essa de cá. Outra regra de 3, simples. Vou para aqui. Essa aqui. Outra regra de 3 simples. Tá vendo? E agora aqui. Na realidade, para eu fazer uma regra de 3 composta, o que nós precisamos fazer a partir daí é pegar cada pedaço, cada bloquinho desse da simples e visualizar dentro da composta. E colocar numa operação matemática só. Agora, nós vamos aos exercícios, estão no Drive.